Glória a Deus. Irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Pega a tua Bíblia aí. Vamos ouvir o que Deus tem nesta manhã, falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Aleluia. Abra aí em 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, versículo 1. Primeiro livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, versículo 1 em diante. Segundo Samuel 11, versículo 1. Nós vamos ler até o 5 e depois vamos ler o 11 para finalizar. Amém? Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 11 e versículo de número 1. Todos acharam aí? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Versículo 11 agora. Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe meu senhor e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderei eu ir para casa, comer e beber e me deitar com minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Amém? Fecha os teus olhos aí, em nome de Jesus. Senhor, aqui nós estamos diante da tua palavra. Queremos ouvir, Senhor, a tua direção, a tua instrução nessa manhã. Queremos ouvir a tua voz, Pai, falando aos nossos ouvidos, chegando aos nossos corações, para que nós possamos viver a tua vontade plena, a tua vontade que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Senhor, nos ajuda na caminhada. Sabemos que cada dia que passa, Pai, as dificuldades elas aumentam, a tua palavra se cumpre e nós precisamos estar fortalecidos, firmados em ti, para prosseguir a caminhada de acordo com a tua vontade e o teu querer. Senhor, fica, Pai, no nosso meio, fala com cada coração, nos instrui e nos ajuda, para que possamos vencer os obstáculos e permanecer em ti, em meio a tantas situações. Pai, muito obrigado, nós te louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é: não perca a presença. Amém? Você pode olhar para alguém do teu lado e falar assim: não perca a presença. Quando nós olhamos para essa história, é uma história que ela é muito conhecida. Foi uma mancha, né, na trajetória do rei Davi. Esse rei que nós vemos que o Senhor escolheu para reinar sobre Israel. Nós vemos que foi Deus que derramou sobre ele a unção, capacitando ele para ser o rei de Israel. Nós vemos que Davi, desde o início, ele era um homem que ele obedecia, que era temente ao Senhor. Desde o início, desde a sua mocidade, Davi, ele era um jovem que ele era temente a Deus, que ele obedecia ali as direções de Deus. Por isso Deus o escolhe, porque vê nele um coração
disposto a servir, um coração disposto a obedecer. Só que nós vamos ver que no decorrer da trajetória de Davi, ele conquista muitas coisas, ele passa também muitas dificuldades, ele vence o gigante Golias. Nós vemos que ele foge, da perseguição que Saul, que era ainda o atual rei, já rejeitado por Deus, mas ainda estava no trono. Saul começa a perseguir Davi, e Davi ele tem ali as suas dificuldades, ele tem ali os seus desertos, ele tem, como na vida de todo cristão, uma trajetória de altos e baixos ali, momentos duros, difíceis. Deus ali se apresentava aliviando, dando estratégia, sabedoria. E Davi então, chega um tempo que Saul ele morre, Davi então ele é ungido rei sobre todo Israel, e agora ele está vivendo aquilo que Deus prometeu para ele lá atrás. Agora ele está sobre o trono de Israel. Agora ele tem acesso ao palácio, de um rei. Ele era o rei naquele momento. E a palavra nos diz então que Davi, ele agora assumindo o trono, Davi agora, ele ao se tornar rei de Israel, a Bíblia vai nos ensinar e nos dizer que em períodos de guerra, os reis iam para a guerra. Nós vamos ver que em períodos de guerra, os reis, eles sempre estavam ali, no meio da guerra. Só que aqui nós lemos que chegou o período da guerra. Davi mandou o exército para a guerra, os homens de frente de batalha, mandou os generais, os comandantes, mas Davi ficou no palácio. A palavra nos diz também no final, que nós lemos aqui no versículo 11, quando Urias dá uma resposta ao rei, ele diz assim: como que eu posso, quando Davi manda ele ir para a casa dele, se deitar, porque Davi acabou pecando ali, nós conhecemos a história. Davi, nesse período que ele ficou no palácio, sem estar na guerra, ele vê uma mulher tomando um banho, a Batseba, e ele olha, ele manda chamar, aí ele se deita com ela, ele comete ali o adultério. Daqui a pouco ela engravidou, não fazia parte do plano dele, ele não queria que isso acontecesse, mas aconteceu. Aí ele tem que fazer outra tramóia, ele comete outro pecado para tentar esconder o primeiro pecado, porque é isso que o pecado faz na nossa vida, ele chama outro pecado, e aí você tenta esconder o primeiro, o diabo te afunda no segundo, e é por isso que nós devemos viver uma vida de santidade. Davi, ele está ali no meio de um pecado, ele comete outro pecado para corrigir o primeiro, e acaba que os dois pecados ficam evidentes ali, não tem como escapar. Mas no plano dele de se livrar do primeiro, ele fala: e agora? Engravidei a mulher, o marido dela está lá no meio da guerra, e agora como que vai ser? Quando ela engravidar, quando o filho nascer, vão falar: ué, mas o marido não estava na guerra? Quem que engravidou ela? E aí vai sobrar para mim. E aí ele fala: manda chamar o marido dela da guerra, chama Urias, fala para ele vir aqui. Quando Urias chega, Davi fala para ele: você está muito cansado, você trouxe as notícias da guerra, tudo, então agora vai lá para sua casa e descansa, se deita com a sua mulher, aproveita. Olha a malandragem do Davi. Aí a palavra diz que Urias não aceita isso, porque Urias era um homem íntegro, e ele fala assim: como pode a arca da aliança estar lá em tendas, na guerra? Como pode os comandantes e o exército estar lá, vivendo, dormindo ao ar livre no meio da guerra, e eu aqui vou para minha casa, descansar, deitar com a minha esposa? Jamais eu vou fazer isso, rei. Quando ele fala isso, então Davi ele não tem mais o que fazer a não ser preparar, a morte de Urias. Ele manda Urias de volta para a guerra, manda uma ordem para colocar ele na frente da guerra, aonde as pessoas da frente de guerra, estavam mais sujeitos à morte. Urias morre e Davi acha que ficou tudo bem, mas de fato nós sabemos que não ficou. Daqui a pouco ali Deus usa o profeta para revelar aquela situação, nós conhecemos a história. Mas o que me chama a atenção é que a palavra diz que a arca da aliança estava na guerra e Davi estava no palácio. Nós sabemos que a arca da aliança, ela simboliza a presença de Deus. Nós sabemos que Deus ali, ele mandou, lá para Moisés, ele já deu a ordem para construir essa arca que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos Davi olhando e vendo que a arca estava indo para a guerra, os soldados, os capitães, todo o exército estava indo para a guerra, mas ele decidiu ficar no palácio. Por isso o tema da mensagem é: não perca a presença.
Irmão, quando nós falamos da presença do Senhor, nós temos que entender algumas coisas. A primeira coisa, nós temos que entender é que a presença de Deus está sempre em movimento. A presença de Deus, ela está sempre em movimento. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus, ele estava em constante movimento, pedindo para que o povo o seguisse. Deus, ele se manifestava para o povo, e tudo em que Deus se manifestava, Deus fazia aquilo com a intenção de se movimentar, para que o povo seguisse os movimentos de Deus. Nós vamos ver que quando Deus ele cria, pede para Moisés ali construir, o tabernáculo, nós vamos ver que o tabernáculo era uma tenda que era montada e desmontada. Porque Deus já estava querendo dizer para eles: nós não vamos montar aqui um lugar fixo, nós vamos montar um lugar que se movimenta, porque eu me movimento. Quando Deus pede para Moisés ali, pedir para o povo fazer, para as pessoas capacitadas ali que Deus escolheu, fazer a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, nós vamos ver que Deus falou para Moisés assim: faça argolas nos cantos da arca, e faça bastões também, todos revestidos de ouro, para ficar entre as argolas, porque vamos precisar locomover isso, vamos precisar movimentar, tirar do lugar. Deus estava dizendo para o povo: a minha presença, aquilo que eu trago como um símbolo da minha presença no meio de vocês, ela vai estar em constante movimento. Quando nós vemos Deus tirar o povo do Egito e caminhar no deserto, o que nós vamos ver? Deus vai colocar ali uma coluna de nuvem para proteger o povo, mas também para guiar o povo. À noite, o que essa coluna de nuvem fazia? Ela saía para dar lugar a uma coluna de fogo, onde Deus clareava, protegia, mas também guiava e direcionava o povo. Então nós vamos ver na palavra que Deus está sempre em movimento. A intenção de Deus é que o povo dele esteja sempre se movimentando, seguindo os movimentos que ele está fazendo. Quando olhamos para o Novo Testamento, vamos ver Jesus claramente dizer que ele está em movimento. Qual que é a ordem que ele deixou para todos nós? Aquele que quiser vir após mim. Ou seja, Jesus está dizendo: eu estou em movimento. Se você quiser me seguir, você vai precisar mudar muita coisa na tua vida. Se você quiser me seguir, você vai ter que abrir mão de muita coisa na tua vida. Jesus está dizendo: se você se prender a algumas coisas, você não vai conseguir me acompanhar. Por que Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo? Porque existem coisas em nós que paralisam o nosso caminhar em direção aonde Deus quer nos levar. Existem coisas na nossa vida que enquanto elas não forem tiradas, nós não vamos conseguir acompanhar os passos de Jesus. É isso que Jesus está falando, e é isso que Jesus sempre está fazendo. Quando Jesus ele morre naquela cruz e ele ressuscita, a promessa do Espírito Santo é cumprida. O Espírito Santo desce, e a palavra diz que o Espírito Santo é aquele que nos guia. A palavra nos diz, nos exorta a todo momento a nós andarmos em espírito. O que é isso? É entender que o Espírito Santo está se movimentando e que nós precisamos ser guiados por ele. Meu irmão, alguém precisa te guiar para você não sair do lugar? Vem cá que eu vou guiar você. Para quê? Para você continuar onde você está. Não existe isso. Nós só somos guiados para sair da onde estamos para um lugar onde devemos chegar. Então, Deus em todos os seus aspectos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos, o nosso Deus em todos os momentos, Ele está dizendo: eu estou em movimento, a minha presença se movimenta. Você precisa acompanhar a minha presença, você precisa me acompanhar. Então olha para alguém do teu lado e fala assim: Deus está sempre em movimento. Agora faz uma pergunta para ele e para ela: você tem acompanhado os movimentos dele? A segunda pergunta saiu meio frouxa. Vamos perguntar de novo? Olha para alguém e pergunta assim: você tem acompanhado os movimentos dele? Porque essa é a questão. O que nós vemos aqui, então, a primeira coisa é que Deus ele sempre se movimenta. E a segunda coisa? A segunda coisa é: quem está seguindo quem? Porque esse é um grande problema também que nós temos. Se nós entendemos que a presença do Senhor está sempre em movimento, a segunda coisa que nós temos que entender é que quem está seguindo quem? Será que Deus está se movimentando porque nós estamos andando e Ele está nos seguindo?
Ou será que deve ser o contrário? Deus está se movimentando e nós devemos segui-lo. Sabe qual é um dos maiores problemas que nós temos encontrado como igreja? É que nós abraçamos uma ideia errada de que aonde eu for, o Senhor vai comigo. Aonde eu estiver, o Senhor está lá. O versículo que a gente mais gosta é o de Josué, né? Aonde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor estará comigo. Só que nós não lemos o texto todo. Nós não entendemos que Deus está dizendo: eu vou estar com você em todos os lugares que você estiver, quando você estiver obedecendo a minha palavra, quando você estiver obedecendo a minha instrução. O que Deus fala para Josué? Não se aparte deste livro da lei. E se você fizer tudo quanto está escrito nele, você terá sucesso em tudo aquilo que você fizer. Sabe qual é o nosso problema? Nós vamos e achamos que o Senhor tem que nos seguir. Nós caminhamos e achamos que Ele tem a obrigação de estar atrás da gente, indo aonde nós estamos indo, nos socorrendo nos momentos de dificuldade que nós encontramos. Então o erro de muitos hoje é: eu vou e depois Deus me segue. Não, eu vou e o Senhor vai me abençoar. Não, eu vou lá, eu vou andar, eu vou fazer, eu vou caminhar, eu vou chegar e o Senhor vai comigo. Não, meu irmão, é você quem tem que seguir a presença de Deus. É você quem tem que caminhar segundo o movimento que Deus está fazendo e não o contrário. Então olha para alguém do teu lado e fala assim: para de sair na frente. Espere Deus se movimentar. Espere Deus se movimentar. Sabe por que muitos de nós têm se frustrado, desanimado? Sabe por que muitos de nós temos caído em buracos, em situações difíceis de sair? Sabe por que muitos de nós temos nos frustrado? É porque nós temos saído na frente de Deus, achando que Deus Ele tem que nos seguir e aprovar tudo aquilo que nós estamos fazendo, todos os lugares que nós estamos indo, sendo que nós deveríamos esperar Deus se movimentar, para depois nós seguirmos a presença dEle. Então o que Deus está falando? Não perca a minha presença. Não perca a presença. Meu irmão, perder a presença é fácil, infelizmente. Perder a presença é algo que acontece, e acontece com todo mundo se a gente não vigiar. O que nós vemos aqui nessa história, sabendo que a presença do Senhor se movimenta e é nós que temos que segui-la, nós vemos aqui Davi perder os movimentos da presença. Nós vemos aqui que Davi, ele não se atentou, por um instante, por um momento, ele perdeu o foco, ele perdeu ali a atenção dos olhos dele naquilo que ele precisava ter. Como todo rei deveria sair para a batalha, no meio da guerra, Davi decide ficar no palácio. O que ele está fazendo aqui? Ele está usando a autoridade de rei que ele tem. Ninguém podia chegar nele e falar para ele assim: ô Davi, vamos para a guerra, rapaz, que é isso? Ninguém tinha coragem para isso, ninguém tinha autoridade para isso, a não ser Deus. Ninguém podia chegar ali, a não ser Deus. Deus usando um profeta, ou Deus falando diretamente com ele. Então Davi, ele usa da autoridade de rei que ele tem, para ficar no palácio, sem perceber que a presença já tinha ido para a guerra. Sabe qual é o nosso grande problema? Muitas vezes nós usamos a autoridade de rei que nós temos. Nós olhamos para a nossa vida e falamos assim: não, eu estou muito bem com Deus. Não, olha o tanto de coisa que eu já fiz com Deus. Não, olha o tanto de conquista que eu tenho com Deus. Olha os lugares que eu já cheguei. Olha onde eu estava e agora eu estou aqui em Deus. E aí aquilo começa a subir o nosso coração e nós começamos a achar que Deus vai começar a aprovar tudo que a gente quer, tudo que a gente faz, todas as nossas escolhas. Não, porque eu dou sangue pelas coisas de Deus. Não, eu sou uma pessoa compromissada com as coisas de Deus. Não, eu não falto nenhum culto, eu estou sempre em exercício, trabalhando, fazendo. Deus está comigo, olha da onde Ele me tirou. E começamos a nos ensorbecer. Foi dito aqui no início do culto, o versículo aqui que foi lido pelo Adriel, que é melhor ser um jovem sábio do que um rei tolo. Um jovem pobre e sábio do que um rei que tem riquezas, palácio, autoridade, mas é tolo, porque parou de ouvir as admoestações, as exortações, parou de ouvir a voz que guia, que direciona. O nosso grande problema é que muitas vezes nós entramos e ficamos do mesmo jeito que Davi ficou. Achamos que nós agora estamos com a bola toda e nós podemos, e tudo que nós fizermos, Deus vai estar seguindo a gente. O que nós vemos aqui nessa história? Nós vemos que Davi, ele trocou a guerra
aonde tinha a presença, pelo palácio, aonde Deus não mais estava. Sabe qual é o meu e o teu problema? Nós temos trocado as guerras aonde a presença de Deus está, para ficar nos palácios, e não percebemos que a presença já não está mais lá. Nós não estamos mais querendo ir aonde tem, sabemos que haverá lutas, dificuldades. Não, nós chegamos em um nível que agora nós escolhemos. Não, eu prefiro ficar aqui, eu prefiro escolher aqui. E não percebemos que a presença do Senhor, já saiu há muito tempo, e nós não acompanhamos aquela presença. Sabe qual é o grande problema de nós não estarmos na presença? Nós vemos que a distância da presença, ela nos aproxima do pecado. A distância da presença, ela nos aproxima do pecado. Ou seja, quanto mais longe nós estivermos da presença e da vontade de Deus, mais perto do pecado nós ficamos. Sabe qual é a grande dificuldade, irmãos, que nós temos? Nós estamos lutando muito, com todas as nossas forças para ficar longe do pecado, quando na verdade a nossa luta deveria ser para ficar cada vez mais perto da presença. Estar longe do pecado, mas não ter a presença, é questão de tempo para você cair nele. É questão de tempo para você escorregar. É questão de tempo para você deslizar. É questão de tempo para você cair. Porque às vezes perdemos a presença e não percebemos. Não, mas não, eu estou com a presença. Por quê? Não, eu estou firme, eu estou forte, sim, meu irmão. Mas o que te mantém firme e forte é a presença do Senhor. Se você não acompanhar essa presença, se Deus estiver te guiando para fazer algumas coisas e você não estiver fazendo, essa sua força sozinho dura pouco tempo. E logo você vai estar se afundando no pecado. Logo você vai estar vendo que a sua vida está tão distante de Deus, que é muito fácil esse lodo do pecado te puxar. É o que nós vemos na vida de Davi. É o que nós vemos na vida desse homem. O que aconteceu na vida de Davi? Quando ele perde a presença. Quando a presença do Senhor está lá na guerra, mas ele decide ficar no palácio. Ele começa então a viver uma vida vulnerável ao pecado. A palavra diz que primeiro a presença foi, Davi ficou. Quando a presença foi e Davi ficou, o que começou a acontecer na vida dele? Primeiro, ele começou a estar em lugares onde ele não deveria estar. Sabe o que acontece na nossa vida quando nós perdemos a presença de Deus? Nós começamos a frequentar lugares que nós não deveríamos frequentar. Nós começamos a viver em lugares onde nós não deveríamos viver. Nós ficamos plantados, nós firmamos os nossos pés em lugares onde nós não deveríamos estar. Mas o palácio não é bom? É ótimo. O palácio não era do rei? Com certeza. Mas a presença já não estava mais lá. E não adianta você ficar em lugares onde você acha que é bom, parece que é bom, e parece até que você tem direito de estar lá, se a presença do Senhor já saiu de lá. Não é porque naquele exato momento era pecado, não. Se Davi ficasse quietinho no palácio e não levantasse para olhar aquela mulher e não pecasse, ele não teria pecado. Se Davi não tivesse adulterado, olhado, desejado aquela mulher, se ele tivesse ficado quietinho no palácio, se ele tivesse ali dobrado o joelho para orar pela guerra, ele até estaria errado, porque todo rei tinha que ir para a guerra, mas ele não teria cometido pecado. Por que ele cometeu pecado? Porque nem sempre, irmãos, o pecado na nossa vida ele é instantâneo. Às vezes, ou quase sempre, o pecado não chega de uma vez e te abraça. Primeiro ele começa tirando a presença. Depois ele continua deixando você em lugares que não era para você estar. E depois você começa a olhar coisas que não era para você olhar. Começa a pensar coisas que não era para você pensar. E começa a fazer coisas que não era para você fazer. O palácio não era o problema era a presença não estar mais no palácio. O palácio não era o pecado era ver que a presença se foi, que eu fiquei vulnerável ao que o inimigo já estava preparando para mim. Existem pessoas aqui hoje, nessa manhã, no nosso meio, que a palavra de Deus para a sua vida é: tome cuidado com aquilo que você está dizendo para mim. Não, mas isso aqui não é pecado. Não é pecado, mas é o intervalo, é o intermediário entre a presença que se foi e o pecado que tem te chamado. Não é porque você não está agora pecando que você não possa daqui a pouco cair, escorregar e começar a pecar.
Porque somente o que nos sustenta de pé é a presença do Senhor. E a presença já não estava mais com Davi. A presença já não estava mais ali. A presença foi e Davi ficou. A presença saiu e Davi ficou. Irmão, o nosso grande problema é esse. Nós começamos, depois que a presença sai, a caminhar ao oposto do que Deus quer. E não percebemos isso. Porque o status de rei continuou. O palácio continuou. Sabe qual é o grande erro de muitos na igreja? É achar que a gente faz essa ideia, a gente traz essa ideia da nossa vida, de que Deus está nos sinalizando que estamos errados, em pecado, quando Ele começa a tirar as coisas. E não é assim. Nem sempre Deus vai tirar as coisas. Tem horas que as coisas vão permanecer. E nós não vamos perceber que a presença saiu, mas as coisas continuam. O palácio continuava no mesmo lugar. A coroa de rei continuava na cabeça dele. O trono continuava no mesmo lugar. A autoridade ainda estava sobre ele como rei. Mas quando a presença sai, meu irmão, tudo começa a mudar sem que a gente perceba. Quando a presença do Senhor, ela começa a ser perdida por nós, nós não percebemos que começamos a andar para o lado oposto do que Deus quer. E sabe qual é o grande problema em tudo isso? É que o diabo, ele sabe de tudo isso. Ele sabe que às vezes nós perdemos a presença e não percebemos. Sabe qual é o melhor ambiente que o diabo tem usado para tirar a presença daquele que é de Deus? O templo, a igreja. Quando nós olhamos lá no Novo Testamento, nós vamos ver a história de Maria e José, os pais de Jesus. Jesus tinha 12 anos. Eles vão lá para a festa que tinha todo ano em Jerusalém. E a palavra diz que ao sair da festa, acabando aquela festa, eles vão embora e não percebem que Jesus ficou no templo. Jesus ficou lá na igreja. Maria começa a se desesperar. Ela fala: cadê Jesus? Cadê Jesus? Precisamos voltar. E ela começa a olhar todas as caravanas ali, as outras famílias. Meu filho está aí, meu filho está aí, Jesus está aí, Jesus está aí. E não estava em nenhum lugar. Ela volta até Jerusalém. Quando ela volta até o templo, Jesus está lá no templo ensinando os doutores da lei. Mas aonde ela perdeu Jesus? No templo. Sabe qual é o lugar mais perigoso que nós temos hoje para perder Jesus? No templo. Sabe por que o diabo quer que todo mundo fique hoje na igreja? Quem está aqui é porque ele sabe que o templo, a igreja, no sentido aqui desse espaço onde nós estamos, essa construção, ela nos dá uma falsa ideia que a presença está com a gente. Estar aqui dentro traz uma falsa ideia de que a presença do Senhor ainda está em nós. E o diabo quer que nós venhamos ficar aqui, porque ele não quer nos tirar da igreja. Ele quer tirar a presença de nós. Pode ficar na igreja, pode ficar naquela estrutura, pode manter seu compromisso de quarta e domingo. Eu quero, o diabo ele fala: eu quero que você fique lá, mas eu quero que você fique lá sem presença. Quero que você esteja lá achando que a estrutura já basta. Sabe como que o diabo olha para nós que estamos aqui no altar? Ele fala assim: eu quero que você continue no altar. Eu não quero tirar o microfone de você. Eu não quero tirar o altar. Eu não quero tirar os teus pés de lá. Eu quero tirar a presença de você. Porque aí tudo que você falar não vai ter mais presença. Tudo que você falar não vai ter mais poder do Espírito Santo. É isso que o diabo quer. Você acha que o diabo quer mesmo tirar os levitas daqui? Você acha que o diabo quer arrancar o irmãozinho daqui, a irmã, a Lu, o Elitinho, o Zito, o Rodrigão, o Camelo? Não. O diabo não quer tirar ninguém daqui. Ele quer tirar a presença. Continua, porque dá a falsa ideia de que está tudo bem, dá a falsa ideia de que eu estou com Deus, mas na verdade a presença, já foi faz tempo, e nós estamos aqui no modo automático, fazendo aquilo que deveríamos fazer com a presença, mas fazendo sem ela. Sabe, nós viemos aqui, sentamos nas cadeiras, isso é de Deus, sim. A união, o culto, a palavra, o ensino, estamos aqui para ouvir, para aprender, para sermos direcionados, é de Deus, tudo isso é de Deus. Mas em cada um aqui há a presença de Deus, e se ela for tirada, não se iluda que o banco que você está sentado vai transformar a sua vida, mudar a sua vida, vai te dar salvação. Não,
Não se iluda que estar na primeira fileira vai mudar isso. Não se iluda que fazer algo na igreja vai te dar isso. Não. O que nos garante é a presença. Então nós precisamos voltar, olhar para trás, rever a nossa vida, repensar aonde nós estamos. Sabe, a presença de Deus nunca foi um lugar, sempre foi uma pessoa. Por que Jesus, quando ele falou aquele sermão duro para os discípulos, muitos discípulos abandonaram ele? Dura essa palavra, não dá para ouvir isso que Jesus está pregando. Jesus olha para os 12 e fala assim: e vocês não querem ir com eles? Aí Pedro se levanta e Pedro fala algo que a gente ouve nos louvores diferente. Como que a gente canta nos louvores? Como que eu posso ficar, né, sem a tua presença? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Pedro não falou isso para Jesus. Sabe o que Pedro falou para Jesus? Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro estava dizendo para quem, não é um lugar, é uma pessoa. Então Pedro estava querendo dizer: não importa aonde o Senhor vá, eu só estarei contigo, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só a tua presença pode garantir algo na minha vida. Só a tua presença tem poder de me manter no caminho. Irmãos, tem muita gente hoje na igreja fora do caminho, porque perdeu a presença. É a presença que nos mantém no caminho. Sem presença nós vamos viver na igreja fora do caminho. Sem a presença nós vamos caminhar achando que está tudo bem, quando não está nada bem. Sabe, a reflexão dessa manhã é olhar para a minha vida, você olhar para a sua vida e ver: será que eu estou frequentando um lugar, ou eu estou preso a essa presença? Será que eu não tenho dado valor ao lugar, às coisas, e se esquecido de que a presença, ela se movimenta? A presença, ela vai nos levar aonde muitas vezes nós não queremos ir. Meu irmão, quem aqui não quer estar num palácio ao invés da guerra? Mas vai ter horas que o Espírito Santo, a presença do Senhor, ela vai se movimentar, saindo dos lugares de comodidade e nos levando em ambientes de guerra. Vai ter momentos que a presença do Senhor, ela vai sair desse ambiente que você está achando gostoso e bom. E se você não ficar atento, você vai continuar no ambiente que parece bom, mas a presença já vai estar lá na guerra onde você deveria estar. A questão não é onde nós estamos, a questão não é o que nós estamos vivendo. Nós estamos trazendo hoje a falsa ideia. Tem muita gente ensinando o quê? Ensinando que é um sinal de que Deus está na sua vida, irmão, é que está tudo bem. Ah, se está tudo fluindo bem, o seu trabalho, a sua vida, o seu casamento, os seus negócios, a sua vida financeira, está fluindo tudo bem? Deus está com você, glória a Deus, a presença de Deus está. Esse é o sinal da presença de Deus, é olhar para alguém e ver que está tudo bem com ela. Não, meu irmão, não, tem horas que Deus vai nos mudar, nos mover, nos levar a ambientes de guerra. Guerra machuca, guerra fere. Em guerra nós corremos risco de vida. Guerra é ambientes onde nós não queremos estar. Nós estamos porque precisamos. Nós vemos aí guerras acontecerem. A guerra de Israel, nós vemos que o exército está lá por quê? Por prazer de estar? Não, é uma necessidade de estar. Não dá para fugir, precisam estar lá. Agora nós estamos fugindo dos ambientes que Deus está querendo nos levar. Nós estamos colocando cenários para Deus. Sabe, aquelas fotos assim: Senhor, se for aqui, ó, esse lugar eu quero, esse eu gosto, ó, esse aqui tá legal, mas e aqui? Não, aqui não, Deus, pelo amor do Senhor, não, aqui eu não quero, aqui eu não gosto, aqui eu não me sinto bem. Meu irmão, você tem que estar aonde a presença está. Às vezes vai ser desconfortável, vai. Às vezes vai machucar, vai. Às vezes vai ser perigoso, vai. Mas se a presença está lá, é lá que eu devo estar. Se a presença está lá, é lá que eu devo estar. Por isso que o apóstolo Paulo falou: eu não me importo com a minha vida. Por que vocês estão preocupados com aqueles que podem matar vocês fisicamente? Não tem problema, a palavra diz: você não precisa ter medo de quem pode te matar fisicamente, mas tenha medo daquele que pode arrancar de você a presença, tirar a sua salvação, tirar você do caminho. Esse é o medo que nós temos que ter. Então não importa a situação que nós venhamos passar, se você passar com a presença, ela cuida, guarda, protege e abençoa você, mesmo em meio
as guerras e dificuldades que você vai enfrentar. A questão é, o que você quer hoje? O que você vai fazer hoje? Olhar para a tua vida e identificar que você, Senhor, peraí, a tua presença foi e eu fiquei. Ou eu saí no momento que o Senhor me mandou ficar. Meu irmão, a sensibilidade disso é o que nós mais precisamos ter hoje. A sensibilidade de não perder a presença do Senhor, de identificar a presença do Senhor em todos os ambientes, independente se eles são bons ou se são ruins, favoráveis ou desfavoráveis. Agora, se nós ficarmos somente aqui, intocados na igreja, achando que essa estrutura é a presença de Deus, não. Irmão, eu não sei quais foram os primeiros a chegar hoje aqui, mas a partir do momento que as pessoas foram chegando aqui, e a partir do momento que nós fomos iniciando o culto, aí o Senhor veio. O Senhor não dormiu aqui? O Senhor não ficou aqui a noite toda? Ou você acha que Deus dormiu aqui de quarta para domingo? Ou você acha que a presença dele ficou aqui? Não, deixa eu ficar lá esperando o povo voltar para me adorar? Não. Não, porque aonde acontece um ambiente de culto e adoração, a presença se manifesta. Essa presença que deve ser o eixo da nossa vida, o centro da nossa vida. É isso que o Senhor quer de mim, de você, que você pare de andar segundo o que você acha, pensa, que você não deixe o inimigo te iludir, mas que você venha dar valor à presença, e aonde ela for, você ir. Se ela ficar, você vai ficar. Às vezes vai parecer loucura algumas coisas que nós fazemos, mas quando nós estamos firmados no Senhor, nós entendemos, não, eu preciso ficar, não, eu preciso sair. Por quê? Porque a presença está saindo. Então que nessa manhã nós venhamos ter essa ótica, esse entendimento, que a presença é tudo. Não perca a presença. Fica de pé aí no teu lugar. Davi, ele pecou. Davi, ele se afundou em pecado, porque a presença já não estava mais com ele. Sabe o que o diabo mais quer? Na observação que ele faz na nossa vida, esperar o momento em que a presença sai e a gente fica. Entenda uma coisa na sua vida: o diabo, ele já está amarrado à eternidade. Nós ainda temos aqui um período, né, que tem início e fim, nascer e morrer. Mas o diabo não, o diabo já está condenado. E a Bíblia nos diz que ele está ao nosso derredor, como um leão para nos tragar. A Bíblia diz que ele é astuto. Então o diabo, ele é um estrategista, irmãos. O diabo, ele é astuto. O Rodrigão adorou aqui, né? Mas eu escolho Deus. Por quê? Porque todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações, todo dia vem isso, vem aquilo. Para quê? Para me tirar da presença, ou para fazer eu ficar quando a presença foi. Então nós vamos ver que o pecado, ele está aí. O diabo sabe o momento exato. Ele não tem pressa. Se ele estiver olhando hoje para nós aqui, e todos nós aqui sem exceção estivermos com a presença, caminhando com o Senhor, firmes nele, não saímos e deixamos a presença não saiu e nós ficamos, nós estamos ligados a ela, estamos com ela. O diabo está olhando e batendo palma, falando assim: parabéns, todo mundo com a presença, todo mundo firme, todo mundo ali não se desviou, não perdeu o foco, amém. Mas está bem, vai chegar segunda-feira, não tenho pressa. Vai chegar a terça, vai chegar o outro final de semana, vai chegar 2024. O que o diabo está dizendo? Eu não tenho pressa. Uma hora eu estou aqui, de olho, esperando 1, 2, 3 ou mais não perceberem que a presença já saiu deles. E aí ele vem. Pense você que ele perde tempo. Ele vem na hora exata, quando ele olha a brecha dada, quando ele olha e vê que você está começando a pisar na bola, que você está vacilando. É isso que ele fica atento. Ele olha e fala assim: opa, a presença está se movimentando e ele ficou, é agora. Opa, a presença estava ali e ele está saindo dela, é agora. Você não tem ideia do valor que tem a presença de Deus. Você não tem ideia
do quão essencial, primordial, fundamental, não sei mais que palavra, é ter e estar na presença. Porque sem ela nos tornamos vulneráveis. Não precisou de um dia a mais, não precisou de dias, não precisou de semanas. Davi precisou de horas. A palavra diz que ele acordou tarde. Meu irmão, um rei que era para estar na guerra, dormindo até mais de meio-dia, ele acorda tarde, ele vai dar uma voltinha à varanda. Davi, a presença já foi para a guerra, e você, não estou tranquilo, fique em paz. Eu sei por onde eu ando, eu sei o que eu faço, eu sei que eu sou forte. E aí ele começa a andar pela varanda do palácio, e ele olha a mulher bonita. A palavra diz que ela era bonita, e ela está tomando banho. Ele está onde não deveria estar. Ele começa a olhar o que não deveria olhar, pensar o que não deveria pensar, até que ele chega a fazer o que ele não deveria fazer. Cuidado, parece que você está no controle, né? Mas nessa manhã Deus está dizendo: volte a dar o controle para mim, porque o controle que você está assumindo é perigoso. É perigoso. Pode hoje você não estar no pecado, mas entenda, você está a caminho dele. Sem a presença, o resultado é certo. É pecado, é queda. Por isso que a palavra diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia.